venho instruir e consolar os pobres deserdados. Então o texto ele já começa definindo qual é o objetivo da doutrina espírita, qual é o objetivo do consolador prometido. Primeiro, instruir, ou seja, dar o conhecimento das leis espirituais para que o homem entenda o porquê de sofrer. Sem a instrução, a dor parece injusta. Com a instrução, ela se torna um aprendizado. Outra função que ele cita no texto, a de consolar, ou seja, oferecer amparo emocional e esperança de que o sofrimento ele é temporário e tem um objetivo maior. E isso tudo ofertado a quem? Aos pobres deserdados, que ele se refere aqui não apenas àqueles sem recursos financeiros, mas todos aqueles que se sentem abandonados, injustiçados ou sem nenhum tipo de esperança aqui na terra. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Então aqui é um momento mais acolhedor do texto. Ele combate a ideia de que o religioso ou o espírita, ele deve ser de ferro, que ele não pode sofrer. Não, não é nada disso. Veja que o texto ele começa validando o sofrimento humano, ao mencionar o jardim das oliveiras. O Espírito de verdade recorda que o próprio Jesus também sentiu angústia. O contexto do texto do Espírito de verdade, a menção a esse símbolo de agonia humana e da superação espiritual, segundo os evangélicos, foi nesse jardim que Jesus se retirou para orar na noite em que foi traído e preso. O local ele é descrito com o cenário de um dos maiores momentos humanos de Jesus. Nele, Jesus sentiu profunda tristeza, pavor diante do sacrifício que ele sabia que se aproximava. A tensão emocional foi tão grande que, conforme o relato de Lucas, seu suor tornou-se como gotas de sangue. É lá que ele profere a frase fundamental da resignação: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, por que que o texto ele cita o Jardim das Oliveiras? O Espírito de Verdade ele utiliza essa referência para construir três lições principais aos pobres deserdados. A primeira lição, que a dor é sagrada. Ao dizer que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, o texto está explicando que o sofrimento não é um castigo, mas um processo de purificação, pelo qual até o ser mais elevado que passou pela terra teve que atravessar. Segundo, é um exemplo de resignação. Assim como Jesus aceitou sua prova difícil confiando no Pai, o texto convida os trabalhadores e sofredores a fazerem o mesmo com seus fardos cotidianos. E terceiro, a presença do consolo. No relato bíblico, um anjo apareceu para fortalecer Jesus no jardim. O texto espírita usa isso para prometer que para cada prova haverá também anjos consoladores, ou seja, espíritos amigos e auxílio divino, para enxugar as lágrimas daqueles que perseveram. O choro é um desabafo legítimo da alma. O texto santifica o sofrimento humano, dizendo que ele é um processo de lavagem e purificação do espírito. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então veja que a mensagem ela termina esse parágrafo
uma promessa de auxílio espiritual. O verbo esperar indica que a tempestade vai passar. Então precisamos ter paciência e esperança. E ele fala que os anjos consoladores, né, que representam os espíritos protetores, os mentores e amigos espirituais que atuam através de instituições, de uma palavra amiga, de um auxílio inesperado ou até mesmo de um alívio fluídico que sentimos após a oração. Eles não retiram a prova que é necessária, mas dão o colinho espiritual para que o indivíduo consiga prosseguir. Em resumo, né, desse parágrafo, a gente percebe que o Espírito de verdade nos ensina que o sofrimento não é um castigo de Deus. Deus não é punitivo. Ele usa o sofrimento como uma ferramenta de burilamento. Ele nos autoriza a sentir a dor, mas nos proíbe de cair no desespero, apontando o exemplo de Jesus como guia para a nossa própria superação. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Então veja que aqui ele usa alguns termos interessantes, né? Quando ele fala o termo obreiros, ele está se referindo a todos nós. O sentido espiritual. Todos somos trabalhadores da vinha do Senhor, independentemente da nossa profissão. Quando ele fala traçai o vosso sulco, na agricultura, o sulco é a fenda aberta na terra para receber a semente. Aqui representa a nossa rotina, as nossas tarefas diárias e o nosso esforço contínuo. E ele fala, ao dizer recomeçai, o texto exalta a disciplina. O progresso espiritual não é um salto, mas a repetição fiel do dever diário, mesmo quando o trabalho é afanoso, ou seja, quando o trabalho ele é cansativo. O trabalho das vossas mãos não fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então veja que aqui nós temos o texto, ele reconhecendo que o trabalho físico é necessário para a sobrevivência do corpo. É o pão. O jardineiro divino que ele cita, esta é uma das imagens mais belas do texto. O Espírito de verdade, ele apresenta-se como um guia que aproveita os momentos de silêncio do pensamento. É o momento de reflexão, de oração, ou até o cansaço digno, para cultivar virtudes na alma do trabalhador. Enquanto as mãos trabalham na matéria, o espírito ele é burilado pela paciência do dever. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então veja que quando ele fala que quando soar a hora do repouso, é uma metáfora para o momento da morte do corpo físico. O texto encara o fim da vida não como um fim absoluto, mas como o merecido descanso após uma jornada de trabalho. E ele diz que nesse momento surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então essa germinação é no momento em que os olhos se fecham para o mundo material e que a preciosa semente, ou seja, as qualidades morais desenvolvidas, elas florescem. O que plantamos em segredo e com esforço na terra revela-se em esplendor no mundo espiritual. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas
e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, esta é a garantia de que nenhum esforço honesto é em vão. Cada gota de suor derramado, cada dor suportada com resignação, cada renúncia feita por dever são moedas que compõem o nosso tesouro no céu. Nas esferas superiores, a lógica da terra ela é invertida. Quem era desnudo, pobre de bens, mas rico de espírito, torna-se resplandecente. A luz da alma substitui as trevas da ignorância. Então veja que toda a passagem, todo o parágrafo, ele ensina que o trabalho é uma lei da natureza e uma ferramenta de evolução. Ela consola o trabalhador humilde, garantindo que sua vida tem um valor imenso aos olhos de Deus e que verdadeira riqueza não está no que acumulamos nas mãos, mas no que transformamos dentro de nós mesmos durante a nossa jornada. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Então o texto ele estabelece duas condições para a paz espiritual. Primeiro, carregar o fardo, ou seja, aceitar as próprias dificuldades com coragem e sem revolta. E a segunda, dar assistência a seus irmãos. Não se fechar na própria dor, mas abrir-se para ajudar o próximo. O espírito de verdade reforça que a verdadeira evolução ocorre quando unimos o esforço pessoal com a caridade. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então, aqui, o sublime objetivo da provação humana é o aprendizado. A preciosa doutrina, ou seja, o Espiritismo, ele entra para explicar que a dor não é um castigo arbitrário, mas uma ferramenta de progresso. Quando entendemos o porquê sofremos, a revolta, que é um veneno para a alma, ela desaparece, dando lugar à compreensão. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. O que o texto está querendo dizer é que você não tem inveja das pessoas ricas. O texto pede que limpemos o coração do ódio contra quem possui bens materiais. Muitos que possuem fortunas são miseráveis de paz, de afeto, ou até mesmo de um próprio propósito. A riqueza é uma prova extremamente perigosa, é uma prova de extrema responsabilidade. É mais fácil ser humilde na pobreza do que manter a humildade e a caridade cercada de luxo e poder. O que o rico falha em sua prova gera débitos espirituais extremamente pesados. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos em cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artifícios da vossa imortalidade. O Espelho de Verdade, Paris, 1860. Então veja que aqui vamos pegar algumas passagens importantes. Quando ele fala modelei vós mesmo a vossa maleável argila, o que ele está querendo dizer com isso? Hã? Essa é a conclusão gloriosa sobre o livre-arbítrio. Não nascemos perfeitos, mas simples e ignorantes. Temos a semente da perfeição.
Deus nos deu a vida como uma argila maleável, ou seja, nossa alma e o nosso caráter. Nós somos os escultores. Através das escolhas, através das dores e do trabalho, somos nós que esculpimos a nossa própria imortalidade e felicidade futura. Não somos vítimas do destino, mas construtores deles. Lembrem-se disso.